Este é o nosso tempo principal. Neste momento no estúdio, Andrei Sinitsyn. Olá! Líderes europeus se reuniram em Paris. Hoje, os políticos se encontram no formato de coalizão dos interessados. Parte deles participará por videoconferência. Na pauta do dia estão as garantias de segurança para a Ucrânia. Neste momento, em Paris, está trabalhando o correspondente especial do canal de TV Freedom na Europa, Vitaly Sizov. Ele já está pronto para compartilhar as últimas notícias da reunião. Vitaly, bem-vindo novamente. É a sua vez agora, estamos aguardando os seus detalhes, por favor. Boa tarde, Andrei. Sim, pode-se dizer que a reunião começou porque todos os líderes, todos os 10 líderes que estão participando desta reunião já chegaram. São eles, o chefe da Bélgica, o primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Wever, a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, o chefe dos Países Baixos, o primeiro-ministro dos Países Baixos, Dick Schoof, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, assim como o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Naturalmente participam da reunião o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assim como o líder da França, o presidente francês Emmanuel Macron. Também compareceu à reunião, do lado dos UA, o representante especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para negociações com a Rússia, Steve Witkoff. Chegamos até a ver quando ele entrou no Palácio do Eliseu. No entanto, ele entrou, digamos assim, não pela entrada principal, não pelo mesmo local por onde entram os líderes, mas usou uma outra entrada. Na pauta do dia, na principal questão, naturalmente, são as garantias de segurança para a Ucrânia. Trata-se de um acordo político sobre o que foi possível desenvolver tecnicamente. Ontem, na véspera deste encontro, o presidente da França, Emmanuel Macron, falou com mais detalhes sobre os planos para hoje. Nós, europeus, estamos prontos para oferecer garantias de segurança à Ucrânia e ao povo ucraniano no dia da assinatura do acordo de paz. Esse é um compromisso que assumimos em Washington. A contribuição, preparada, documentada e confirmada no nível dos ministros da Defesa sob estrita confidencialidade, me permite afirmar que o trabalho preparatório está concluído. Agora ele será aprovado politicamente e isso nos permitirá finalizar esse processo. E amanhã, após esses encontros e discussões, voltaremos a vocês para declarar que estamos prontos para uma paz duradoura e de longo prazo para a Ucrânia e para os europeus. Para a Ucrânia. Como disse o presidente da França, em nível técnico, no âmbito militar, muitas questões já foram acordadas e hoje é necessário o aval político para esse plano de ação. Também se sabe que está prevista uma ligação, após esta reunião, ao presidente dos EUA, Donald Trump, porque, naturalmente, a participação dos Estados Unidos é muito importante. E muitos aliados europeus destacaram que, de uma forma ou de outra, a presença de Washington pode garantir o apoio necessário, inclusive com informações de inteligência e apoio aéreo. Naturalmente, hoje, os líderes europeus, ao alinharem politicamente suas posições entre si, discutem até onde estão dispostos a ir para garantir a paz na Ucrânia. Como pretendem participar do contingente internacional que apoiará a paz na Ucrânia e qual o grau de envolvimento que estão dispostos a assumir. E, naturalmente, Donald Trump terá interesse em ouvir isso. Está prevista uma coletiva de imprensa ao final desta reunião. Seu formato ainda não está claro, se serão todos os líderes ou alguém deles, um representante que apresentará uma posição comum. Mas estamos todos aqui esperando por isso, esse comunicado final, digamos assim, e informaremos vocês sobre ele nas próximas edições. André. Vitaly, muito obrigado. Estaremos aguardando suas novas inclusões e novos detalhes. Esse foi o nosso correspondente especial para a Europa, Vitaly Sizov. Ele falou sobre a reunião da coalizão dos interessados em Paris. As garantias de segurança europeias para a Ucrânia podem não ser suficientes para impedir o ditador russo Vladimir Putin de uma nova invasão. Para enfrentá-lo, é necessária uma aliança entre a Europa e os Estados Unidos. Foi o que declarou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Para evitar que Putin retome a guerra, as garantias de segurança europeias podem não ser suficientes. Precisamos de uma aliança entre a Europa e os Estados Unidos.
Se quisermos acabar com a agressão ou evitar a repetição da guerra, isso depende da União Europeia e dos Estados Unidos. Essa aliança terá uma influência maior sobre a Rússia. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em entrevista ao jornal francês Le Point. 5 pessoas ficaram feridas em decorrência de um ataque da Rússia à região de Kharkiv. Drones atingiram localidades dos distritos de Chuhuiv e Lozova. Incêndios ocorreram nesses locais. A informação foi divulgada pelo Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia. Na vila de Malinovka, os moradores sofreram ferimentos leves e tiveram uma reação aguda ao estresse. Eles recusaram a hospitalização. Ao todo, como resultado do ataque russo noturno, foram registrados 4 incêndios em uma empresa civil e em instalações de infraestrutura. 47 bombeiros e 8 unidades de equipamentos do Serviço Estatal de Emergências combateram as consequências do terror russo. Enquanto isso, no território da região de Donetsk, controlado pela Ucrânia, permanecem 216 mil pessoas. Quase 16 mil delas são crianças. Essa informação foi divulgada pela Administração Militar Regional. Em 18 comunidades reconhecidas como zonas de combates ativos, vivem cerca de 17 mil pessoas. Somente na última semana, 1.830 moradores deixaram a região por conta própria ou com a ajuda das autoridades. Em 7 localidades, continua agora a evacuação forçada de famílias com crianças. Todos recebem assistência humanitária, médica e psicológica. As Forças Armadas da Ucrânia repeliram ataques russos na direção de Zaporíjia. O vídeo correspondente foi publicado pelo serviço de imprensa da 605ª Brigada Mecanizada Independente. Como resultado, mais de 50 invasores e 17 unidades de equipamento foram destruídos. 2 colunas russas foram derrotadas perto de Robotini, Novodanilivka e Kapaniv. Nem churrasqueiras nem sistemas de guerra eletrônica ajudaram os ocupantes. Drones ucranianos paravam e finalizavam os equipamentos a uma distância segura, a partir de suas próprias posições, destacou a 605ª Brigada Mecanizada Independente. No total, segundo o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia, ocorreram 147 confrontos armados na linha de frente nas últimas 24 horas. O ministro da Defesa da Ucrânia, Denis Shmyhal, realizou uma reunião com a ministra da Defesa da Nova Zelândia, Judith Collins, e com o comandante das Forças Armadas da Nova Zelândia, Marechal Duartone Davis. O chefe do Ministério da Defesa da Ucrânia informou a delegação neozelandesa sobre a situação atual no campo de batalha, as principais necessidades do exército ucraniano e discutiu as prioridades da cooperação bilateral na área de defesa. Em particular, ele sugeriu considerar oportunidades de parceria na produção de drones navais. Entre outros temas do encontro estavam as perspectivas de um acordo bilateral de segurança, a participação na coalizão de países interessados e projetos humanitários. Expressou agradecimento à Nova Zelândia pela ajuda no combate à frota clandestina da Rússia. Incentivou os parceiros a continuarem e intensificarem a pressão de sanções sobre o agressor, em particular na questão da confiscação de ativos russos congelados. Denis Shmyhal, ministro da Defesa da Ucrânia. A economia russa ficou estagnada. O chefe do Sberbank da Federação Russa, Herman Gref, anunciou o início da estagnação. Segundo ele, a economia da Rússia praticamente parou no segundo trimestre deste ano. Isso foi causado por uma combinação de fatores geopolíticos, flutuações na cotação do rublo e queda dos preços nos mercados de commodities. A estagnação econômica é uma situação em que o crescimento econômico está praticamente ausente ou é muito fraco por um longo período de tempo. Durante esse período, o nível de produção, emprego e renda não aumenta e a economia não se desenvolve. A China desempenha um papel fundamental no fornecimento da produção de drones russos. De 2023 a 2024, empresas chinesas forneceram à Rússia peças e materiais no valor de 55 milhões de euros, segundo uma investigação do The Telegraph. Cerca de 1/4 desse valor foi destinado a empresas que produzem drones do tipo Shahed, na Zona Econômica Especial de Alabuga. Como a China está armando secretamente a Rússia. Mais detalhes em nosso material a seguir. Oficialmente, Pequim declara neutralidade na guerra da Rússia contra a Ucrânia. As autoridades chinesas pedem paz e uma solução diplomática, mas continuam armando a Rússia. O fornecimento de componentes chineses é fundamental, em especial para a produção de drones de ataque que atacam cidades ucranianas diariamente. A ajuda de Pequim permitiu que Moscou aumentasse drasticamente a produção de drones. Isso é evidenciado pelos resultados da investigação do The Telegraph. Os jornalistas conseguiram identificar 97 fornecedores chineses.
O jornal The Telegraph constatou que empresas chinesas forneceram diretamente peças e materiais no valor de pelo menos 47 milhões de libras esterlinas para empresas russas sancionadas por produzirem drones, no período de 2023 a 2024. Nesse período, Moscou criou uma infraestrutura logística em grande escala para seu Programa Nacional de Produção de Drones. Segundo a publicação do The Telegraph, é a China que é o principal fornecedor de motores, eletrónicos e materiais compósitos para a produção de drones de ataque do tipo Shahed na Zona Econômica Especial de Alabuga. 10 milhões e 700 mil libras esterlinas foram enviadas para empresas russas sob sanções ligadas à produção dos drones kamikaze iranianos Shahed que operam na Zona Econômica Especial da cidade de Alabuga. Os produtos exportados diretamente da China para a Rússia incluem motores de aviação, microchips, ligas metálicas, lentes para câmaras, fibra de vidro, ligantes emulsionados para fibra de vidro e fios de fibra de carbono. Todos esses são componentes-chave para a produção de drones que todas as noites espalham o caos na Ucrânia. Segundo uma publicação do The Telegraph, a cooperação entre a China e a Rússia na produção de drones está se tornando cada vez mais intensa. Fábricas russas produzem os drones Geran, Harpia e Gerbera com base em projetos iranianos utilizando componentes chineses. No primeiro semestre de 2024, a produção dos drones Harpia ultrapassou 2.000 unidades, o que é significativamente mais do que nos anos anteriores. A Ucrânia apresentou repetidas vezes provas diretas da presença de componentes chineses nos drones de ataque russos. A parceria militar entre Rússia, China e Coreia do Norte representa uma ameaça à segurança global, afirma o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. Putin continua a escalar sua guerra e terror, envolvendo outros nela, incluindo tropas norte-coreanas, armas iranianas e alguns fabricantes chineses. A segurança na Europa, no Oriente Médio e na região Indo-Pacífica está inextricavelmente ligada. Isso não é uma competição por atenção. Enfrentar a agressão e o terror russos na Europa contribui diretamente para o fortalecimento da segurança no Oriente Médio e na região Indo-Pacífica. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, na rede social X. A China nega publicamente quaisquer acusações de fornecimento de componentes para armamentos russos. Para Pequim, o apoio a Moscou não é uma questão de princípio, mas de benefício, explicam os especialistas. A China, no entanto, insiste que transfere tecnologias de uso dual, componentes, mas não equipamentos militares. Além disso, a China ajuda a contornar as sanções, sendo o principal comprador do petróleo russo. Embora sejamos francos, a China lucre com isso, pois recebe descontos bastante significativos, por isso essa situação é vantajosa para a China. De acordo com informações da inteligência ucraniana, a Rússia tem planos ambiciosos para a produção de drones. Até o final do ano, ela pretende produzir 2 milhões de drones FPV, além de 30 mil drones de longo alcance e drones imitadores. Especialistas acreditam que os volumes reais das exportações chinesas provavelmente são maiores do que os dados públicos. Afinal, Pequim utiliza ativamente terceiros países para contornar as sanções impostas ao país agressor. Victoria Xistiukina para o canal de televisão Freedom. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.